Um lugar escuro, fétido e sem esperança para aqueles que estavam lá. Você não teria escolha, apenas tentaria sobreviver, para no final ser vendido como um animal. Olá, viajantes da história! Hoje conheceremos a triste e miserável vida dos cativos dentro dos navios negreiros. Quer mergulhar nessa história com a gente? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Africanos eram apreendidos ou comprados. A escravidão fazia parte da sociedade africana muito antes da chegada dos comerciantes de escravos europeus. Mas o tipo de escravidão praticado na tradição africana era muito diferente. Os cativos eram comercializados dentro do continente como um sinal de riqueza. Eles podiam ser vendedores, prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos, mas os escravos não eram bens móveis. Com o fluxo de mercadores islâmicos, escravos da África foram transportados para o Mediterrâneo e mais tarde para as Américas, por mercadores europeus. Quando os europeus chegaram à África, eles primeiro tentaram invadir a área sozinhos. Essa não foi uma prática bem-sucedida. Então, os europeus começaram a comprar escravos de comerciantes em lugares como o Reino de Congo. Logo, os comerciantes africanos começaram a invadir as áreas próximas para adquirir mais pessoas para vender aos europeus. Os cativos eram acorrentados e conduzidos aos barcos. Cativos de toda a África foram reunidos em cidades portuárias para serem transportados através do Oceano Atlântico. Enquanto eles se moviam de um lugar para o outro em sua jornada em direção à costa, os escravos eram acorrentados uns aos outros em trens de escravos. As pessoas vinham de origens diferentes, falavam línguas diferentes, podem ter nunca visto o oceano antes e quase certamente nunca estiveram em um navio como os que estavam prestes a embarcar. Eram acorrentados abaixo do convés. Uma vez na cidade portuária, os escravos eram conduzidos a navios e colocados abaixo dos convés. O ex-escravo Olaudah Equiano escreveu sobre suas experiências depois de ser libertado. Ele foi ativo no movimento abolicionista na Inglaterra no século XVIII e descreveu a confusão e o choque que sentiu. Ele não tinha certeza se os homens brancos iriam matá-lo ou comê-lo. Uma vez a bordo, ele viu uma multidão de negros de todos os tipos acorrentados, cada um com seus semblantes expressando tristeza, e ficou tão cheio de medo que desmaiou. As correntes usadas nos escravos africanos irritavam e cravavam em sua pele, tornando o movimento doloroso. Com uma alta taxa de mortalidade durante a sua jornada no mar, muitos cativos podiam se encontrar acorrentados aos cadáveres de outros cativos. Os navios eram superlotados. Os navios negreiros eram projetados para transportar centenas de pessoas, mas geralmente ficavam superlotados pelo interesse do lucro. Quanto mais escravos em um navio, mais dinheiro poderia ser ganho. Os cativos eram amontoados no navio com tanta força que não tinham mais do que alguns metros para se mover, sentar ou dormir. As condições eram tão difíceis que os escravos não seriam capazes de encontrar um balde para defecar ou urinar, forçando-os a permanecer em seus próprios dejetos. O navio Brooks, mais tarde, uma parte fundamental do argumento contra o comércio de escravos, descreveu como os escravos deviam ser colocados sob o convés e transportados em navios negreiros. Antes da aprovação do Ato de Regulamentação de 1788, os navios Brooks transportavam mais de 700 escravos. Depois que a lei foi aprovada, os regulamentos restringiram o número de cativos a bordo para cerca de 450. Abaixo do convés predominava um fedor horrível. Olaudah Equiano descreveu o que o encontrou quando desceu para o convés. Logo foi colocado sob o convés e lá recebi em minhas narinas uma saudação que nunca havia experimentado em minha vida. De modo que, com a repugnância ao fedor e do choro juntos, fiquei tão doente e abatido que fiquei incapaz de comer. Eu agora desejava que o último amigo, a morte, me aliviasse. Os escravos às vezes eram levados para o convés e banhados, se o tempo permitisse, mas as lavagens periódicas não eram páreo para as condições brutais. Quem desobedecia recebia punição. A punição para os cativos que não ouviam a tripulação, tentavam escapar, não comiam ou mostravam algum sinal de desafio, geralmente recebiam algum tipo de punição.
Quando se recusou a comer, Equiano foi punido por 2 homens. Um deles me segurou pelas mãos e me deitou, acho que no molinete, e amarrou meus pés, enquanto o outro me açoitou severamente. A superlotação promoveu o surgimento de doenças. Os cativos só podiam ir para a superfície quando o tempo permitia. Caso contrário, eles permaneciam no calor e no fedor abaixo do convés. Com centenas de pessoas unidas em um espaço tão pequeno, Equiano disse que as coisas se tornavam absolutamente pestilentas, à medida que as condições geravam doenças entre os cativos. A proximidade do local e o calor do clima, somados ao número de pessoas no navio, que estava tão lotado que cada um mal tinha espaço para se virar, quase sufocou os cativos. Isso produzia uma transpiração abundante, de modo que o ar logo se tornava impróprio para respirar. Com doenças em todos os cantos, a taxa de mortalidade em navios negreiros chegava a 15%. A disenteria era uma das principais responsáveis pelas mortes. Outras doenças, incluindo escorbuto, gripe, sarampo, malária e varíola, também eram comuns nos navios. Os navios tinham redes suicidas. Dada a chance, muitos escravos tentavam se matar. Isso poderia ser um ato de desespero ou desafio, ou ambos. Os cativos se recusavam a comer ou tentavam se envenenar. Eles também tentavam se jogar no mar. Para evitar que as pessoas saltassem no mar, muitos navios foram equipados com redes suicidas. Mesmo que alguém pudesse passar pelas redes, muitos navios enviaram barcos para trazê-los de volta. Para a tripulação, o escravo perdido ao longo do caminho era sinônimo de redução de lucros. As mulheres sofriam muito nos navios. A maioria dos cativos eram homens, pois eles eram considerados melhores para o trabalho. Contudo, as mulheres também eram escravizadas. Nos navios negreiros, homens e mulheres eram mantidos separados uns dos outros. Mulheres e meninas muitas vezes não eram acorrentadas como seus colegas homens. E em alguns navios, o capitão dormia em uma rede com as meninas. As mulheres costumavam ser sexualmente brutalizadas pela tripulação. Os cativos eram obrigados a comer. Manter as pessoas escravizadas vivas era essencial e muito difícil, dadas as condições. Então, os membros da tripulação faziam o que fosse necessário para obrigá-los a comer. A dieta dos cativos consistia em pão, feijão e carne salgada. Se uma pessoa se recusasse a comer, eles eram açoitados, tanto para puni-los quanto para demonstrar aos outros cativos que a resistência não era tolerada. Os membros da tripulação também alimentavam os escravos à força. Eles usavam uma peça especial de equipamento que consistia em uma engenhoca mecânica longa e fina, usada para forçar gargantas relutantes a receberem mingau. Os cativos eram colocados em exibição. Depois de 6 a 8 semanas a bordo do navio, os escravos chegavam a um porto nas Américas e eram levados para a terra. Muitos africanos não sabiam o que aconteceria a seguir. Os cativos tinham medo de serem devorados pelos homens brancos. O pavor era tanto que eles tiveram que pegar alguns velhos escravos da terra para acalmar os ânimos dos cativos. Esses escravos disseram que eles não seriam comidos, mas que trabalhariam. Esse ato trouxe uma certa tranquilidade para os cativos. Quando desembarcaram, eles encontraram africanos de todas as línguas. Eles foram conduzidos ao pátio do comerciante, onde ficariam todos presos juntos, independentemente do sexo ou da idade. Como o ser humano é cruel. Fatos assim são pura tristeza. E você, conhecia esses fatos terríveis acerca de como era a vida dos cativos nos navios negreiros? Quais chamaram mais a sua atenção? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!